Boa pergunta, hein? Muito boa, E? ótima. A minha vida foi muito boa quando criança. Me diverti muito, vivi muito bem naquela época. E? É verdade. Estou lembrando de Vargem Grande. Criança até que idade? Ixi, criança, Laura. Até os 7 anos. Então, Por aí, até 10. é, A infância minha foi legal lá na casa dos meus avós em Tambaú. Tinha toda a liberdade, tinha quarto só pra mim, baú pra roupa, ninguém me perturbava. A vida decorreu legal na infância. Depois fomos pro primário, que pegou esse pedaço. Tivemos um bom tempo lá, convivendo também com a minha mãe, meu pai e meus avós, essa primeira parte dos 7 anos, se eu não me lembro. Estou enganado. Correu tudo bem. Não teve nada de diferente, especial aí nesse momento. Aí veio a história, né? Na primeira comunhão foi depois. E aí, Stella, eu estou pensando. tá pensando? Minha Marcante da juventude? Poxa, Bom, interessante. para mim foi o seguinte. Meus pais, eu fui criada assim muito rigorosamente e sempre gostei muito de dançar e minha mãe não me deixava de jeito nenhum ir a bailes nenhum, porque eu fui criada no interior e tinha uma vez por mês um baile lá no clube. E eu não podia ir, minhas amigas iam e eu não podia ir, porque eu não tinha ainda me formado no Fundamental 2. E ela disse que o primeiro dia que eu iria seria na minha formatura do Fundamental 2. Então, para mim, o dia da juventude foi o dia que eu pude dançar na minha formatura do Fundamental 2. Interessante. Foi isso mesmo, minha mãe não deixava dançar. Mas também interessante isso agora. Que também a Hebe, lá em Tambaú, num domingo, me puxou. Vamos dançar, Zeca, vamos dançar. Falei, não sei, não, vamos dançar, vamos aprender, vai aprender. Eu aprendi a dançar com a Hebe, primeira vez que eu entrei no salão. Foi durante um dia lá no Clube União em Tambaú. A partir daí eu virei freguês de baile, de dança. Então foi um momento interessante por volta dos 14 anos que eu tinha, devia ter 13 a 14 anos nessa Na época. mesma idade minha, 14 anos Desse primeiro experimento de... também. E outro evento interessante foi quando meu pai me mandou a minha bicicleta, uma Monarch. Aí para andar na cidade andava eu, filho do chefe da estação, que é uma posição importante na cidade, o chefe da estação, da Estrada de Ferro, e o Walter. E o Álvaro também pegou um pedaço. A gente aí começava a passear usando a bicicleta. Foi dois momentos interessantes entre os 14, 13, 14, 15 anos, por aí. Bom, eu vinha todas as férias, não morava aqui, mas eu vinha todas as férias, tanto de dezembro como de julho, para São Paulo visitar minha avó. E frequentava o Clube Piratininga, no prédio CBI, no Vale do Anhangabaú. Minha tia era sócia desse clube. Então, todos os sábados tinha um baile, que durava até umas 3 horas da manhã, por aí, com shows e tudo mais. Então, cada vez que eu vinha para São Paulo, eu ia a esse baile. E em um desses bailes, eu conheci o Lauro, e que eu pensei que fosse só assim um passatempo, né? Porque eu não morava aqui, eu morava no interior. Então, você não pode ter assim uma ilusão que vai dar tudo certo, né? Nossa. Então, eu simplesmente passei aquela temporada que eu conheci, saí algumas vezes com ele ao cinema e tudo mais, e fui embora para o interior. E daí deu certo porque ele resolveu ir atrás de mim.
Daí começou a nossa relação. Ou seja, a relação começou no baile. Que eu vi você lá em pé ao lado da mesa lá com a sua tia. Com um vestido vestido bem branco, decotado. decotado Bem atrás. decotado atrás, isso que chamou Um a atenção companheiro dele. meu lá falou, vou tirar aquela menina para dançar. Eu falei, não, quem vai tirar sou eu. Você fica na boa aqui. Então, quem é o vai vestido tirar que fui eu. atraiu Aí eu fui lá, tirei a a Estela. dona Estela e começou o nosso desenvolvimento de bate-papo, de dança. E os outros, você ficou alguns dias depois aqui? Depois daqui? Aí, outros fins de semana. Então, saímos alguns dias. Aí voltamos Poucos a dias. dançar no outro sábado, né? Aí no Guaratinga. Aí foi o começo do namoro. Foi quando nós nos conhecemos. Interessante. Eu sempre fui muito agarrada ao meu marido. Então, e acontece que não conseguia ficar longe dele. E acontece que quando eu fiquei grávida da Fernanda, minha terceira filha, o Lauro arranjou um serviço no Rio. Então ele ia todo fim de semana para o Rio e eu ficava com meus 2 primeiros filhos em casa a semana toda e esperando a volta dele no final de semana. Então, para mim foi isso um desafio, porque me descontrolou até a tireoide, me deu problema de hipertiroidismo, porque ficava preocupada, porque ficava sozinha com os 2 filhos. Mas é que ele não voltava mais, né? Não é isso. Não é isso. Acontece que a preocupação minha era que a Fernanda fosse nascer quando eu estivesse sozinha e com as 2 crianças. Então, o maior desafio foi esse. Tanto é que eu fiquei doente por causa desse problema de alguns meses ficar ele no Rio, eu aqui em São Paulo. Para mim, foi isso. Tua sogra estava perto lá, toda hora dando suporte. Estava uma boa. Sem grandes, né? Tem que ver só. Os desafios Que foram até- alguns ao longo da vida, né? Sempre teve. A gente Mas teve alguns. esse foi o Um maior. dos mais chatos durante a vida foi quando a gente voltou do Rio, veio para cá, para esse apartamento. Passados uns meses, o apartamento ia para leilão. Lá fui eu me meter a arrematar o apartamento no leilão, sem ter dinheiro para isso. Aí eu falei com os diretores lá da Perigemando, onde era diretor administrativo, se podia dar uma ajuda. Eu falei, não, pode fazer, pode sacar o dinheiro aí, depois a gente resolve como pagar, né? Aí não foi uma semana muito tensa. O leilão foi muito tenso. As pessoas querendo matar, fazendo pressão para subir preço, para e nada que bateu o martelo, no fundo acabou saindo num valor mais ou menos dentro do que tinha previsto. Então foi um momento muito estressante que eu tive nesse momento. E depois, durante os 10 anos, para poder pagar a encrenca, também foi outro período de altos e baixos, né? Pegamos uma inflação muito alta, que ajustava muito altos os valores da mensalidade, e a gente não tinha o mesmo nível de reajuste ao nível de renda. Então foi 10 anos divertido, mas fui em frente. E só você que recebia. Então. Eu tinha as crianças pequenas e não podia trabalhar, então eu escolhi. Em vez de trabalhar, parei quando as crianças nasceram, e daí era só o Lauro que ganhava, aí a coisa complicou. Sem problema. É. Eu acho que nós temos um fato que está ali, de comemoração, que começou lá atrás, devagarzinho, com a gente, com vocês quando criança, dentro do possível. Depois, na medida que vocês foram crescendo, casando, aumentando a família, passamos a ter eventos de comemoração, de acontecimentos, de nascimento, de formatura, de festas, mostrando as diferentes etapas da vida nossa como família, eu da Estela, e de vocês, como criança, como jovem, como filho de seus filhos, nossos netos, que persevera até hoje. Acho que
Isso não foi planejado, né? Interessante, a vida não tem planejamento, a vida é uma vitória, é um processo contínuo, sem volta, sempre mudando. Nada estático, então nós não somos os mesmos quando nós começamos a namorar. Aquela noite de sábado eu te tirei para dançar. Mesmo quando a gente olha as fotos, a gente vê essa transição física e tem a transição também das modificações normais e dos filhos e netos que vieram e agora a bisnetinha, né, lá, do Bruno com a Xadaia também. Então essa parte eu acho interessante. Nasceu de uma forma natural, eu acho. Na minha infância não se tinha isso dessa forma, não. Na minha infância, na minha infância, vai até a juventude, esses hábitos não eram muito comuns. Só Natal, só era uma data. Aniversário não se comemorava. A partir de um determinado período da nossa família, tudo isso virou momentos de reunião. Apesar que as reuniões não são de uma forma, talvez, podia ser mais, talvez, interativa, mas é normal, pelas diferenças dos participantes em relação à idade de cada um de nós, né? Mas isso faz parte. E para mim a tradição é como o Lauro falou, que vem vindo de muitos e muitos anos, nós comemorarmos sempre algum degrau que nós conseguimos galgar nos nossos serviços, ou mudanças de emprego e tudo mais, tudo comemorado. Isso que eu acho muito importante. Os nascimentos das crianças, toda essa parte. Tudo é comemorado. A realização que eu enxergo é a gente ter constituído uma família que está aqui agora, presente ainda, dentro de um ritmo que eu acho muito bacana, muito legal, que a natureza nos proporcionou. O divino, que nome a gente queira dar para isso. Nos abençoando, acho que essa é a minha maior, para mim, seria a maior realização, de exemplo de vida para os filhos e para os netos. E o mais bacana que eu admiro é quando eu recebo mensagens de neto, de filho, escritas, né, falando. Então isso, para mim, a maior realização foi constituir a família e continuar com ela rodando até hoje. Parte de trabalho, etc., ocorreram fatos muito bacanas. Trabalhei em projetos inovadores aqui, né, no ramo automotivo, onde eu fiquei mais tempo na minha vida. Lá teve desafios que a gente foi inovadores, que hoje está na internet, coisas que a gente fazia parte do nosso projeto, que as grandes empresas passaram a utilizá-los de forma comercial, como a gente falava. O restante foi um processo, acho eu. E para mim, a maior realização foi, como o Lauro falou, casar-me, ter filhos, constituir uma família e sempre unida, sempre se encontrando com os netos e as pessoas que vieram depois desse relacionamento e vindo até hoje e graças a Deus sendo abençoado por Deus essa nossa união e também dos nossos filhos e netos. E também sou professora, então também a realização profissional, porque consegui muitos objetivos sendo professora de matemática e consegui que muitos alunos que detestam matemática no modo geral passaram a gostar de matemática por causa de mim. Então, também eu acho que é uma realização muito boa também profissionalmente. Outro período legal foi quando a gente trabalhou aí na igreja, junto aos encontros de casais, com Cristo, com os casais. Ali foi um período de alguns anos, né? Não me lembro, vários anos. Bastantes anos. Muitos anos. Muitos anos, trabalhando com grandes grupos de pessoas, mais de 200 pessoas em cada evento daquele, com 40, 50 casais. Foram períodos muito agregados de colaboração, de parceria, de amor
das pessoas uma para com os outros. De aprendizagem também. De aprendizagem, de vida, de transmissão de conhecimento. É. Foi um momento muito bonito, muito bacana, muito especial. Era um formato muito positivo de integração, de vivência de casais, com uma palestra lá no padre para falar a respeito de liturgia da igreja, mas o restante eram todos casais se apresentando, falando da vida. E o processo em si muito dinâmico, né? Começava numa sexta e terminava no domingo, né? O pessoal saía na segunda-feira, estava todo mundo transformado, mais ou menos como você fala da Mano Ayahuasca, num outro formato. Foram anos muito bacanas. A gente terminava o encontro, vocês ficavam aqui, que a gente chegava de lá no domingo, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Vocês já estavam combinados com a Lídia de ficar acordado. A gente trazia algumas coisinhas lá bombonzinho do barzinho do encontro, e depois nós saímos para comer pizza. Então toda vez que tinha um final de encontro, nós, eu, você, o Marco e a Fernanda, para a pizzaria, encontrava meia dúzia que era disposto, nem todo mundo era disposto para isso, né? Nós éramos uma exceção. A nossa família era uma exceção. Esse é mais um exemplo de que, como eu disse, todos os momentos da nossa vida houve comemoração. Até após esses movimentos religiosos que nós participávamos, no final nós comemorávamos com as crianças, como disse, sempre com comemorações, todas as datas que apareceram durante a nossa vida. Não me lembro de ninguém me dando algum conselho na vida. Como também eu não me lembro de dar conselho para vocês, né? Conselho, qual é o sentido do conselho? Conselho é uma orientação. Não, eu tenho um conselho. Qual? Há muitos anos, não sei a troco do quê, deveria ter uns 16, 17 anos por aí. A minha avó, conselho da minha avó, que ela disse que, também não sei por que ela resolveu dar esse conselho para mim, mas é um conselho que eu recebi. Eu acho que seja um conselho. Ela disse que era para eu ter cuidado de não exagerar em ajudar tanto as pessoas, porque até ela usou um termo assim que eu estou sem jeito de falar, por isso eu não vou falar do jeitinho que ela falou lá, mas que significa isso, não abaixar muito, porque senão você aparece alguma coisa. Cuidado com as outras pessoas. Eu gostaria que lembrasse de uma forma positiva com relação ao amor, com relação à paciência, como exemplo de vida, um exemplo de postura, um exemplo de justiça, um exemplo de saber ouvir. Basicamente isso. Bruno já me falou algumas coisas assim, meus netos. E eu gostaria de ser lembrada pelo carinho, pelo amor que eu dediquei a todo mundo, carinho, paciência e exemplos que eu dei na minha vida para todos que estão próximos a mim. Do que eu fiz, do que eu atuei, eu não vejo nada. Todos os projetos que eu me propus a fazer, todos eles eu tive começo, meio e fim. Independentemente do nível que eu estava, até como escriturário lá no Citibank, onde eu trabalhei 3 anos. E depois, estudando, fazendo faculdade. E tudo aquilo que, pelo menos que eu me propus a fazer,
foi acontecendo de uma forma, diria até que bastante adequada, sem grandes traumas. Apesar que eu me meti a projetos grandes, mas consegui perseverar, porque eu sempre tive muita perseverança e paciência, né? Para seguir em frente, independente das dificuldades ou adversidades que apareceram, né? Sempre teve dificuldades, né? Mas todas elas foram suplantadas pela exposição e alcançar aquilo que a gente tinha se proposto a fazer, né? Eu, da minha parte, que eu me lembro todos, a partir do momento que eu fui estudar administração, daí para frente, tudo que eu me propus, deu certo, funcionou. Antes disso eu não estudava, né? Eu era meio vagabundo para estudar, então repeti colégio com 5 anos, essas coisas todas. Quando eu me encontrei naquilo que eu gostava, funcionou. Andou legal. Isso na parte de estudo e trabalho. Não precisei. Pulei cargos, nunca trabalhei depois de formado em posição subalterna, desde o primeiro trabalho já era, diria que no título de atual seria gerente, diretor, então, mesmo pela baixa idade. Para mim decorreu de uma maneira que só agradeço. Porque às vezes eu me preocupo, tudo correu bem. Agora estou aqui esperando até onde a gente vai, né? Até onde a minha vida física irá. Porque eu acho que não sei o que mais tem que fazer. Então acho que talvez ter paciência para manter o último período de vida, né? Consciente. A gente. Agora, posso falar? Só complementando. Eu nunca me preocupei em ter riqueza, né? Talvez tenha errado, né? Poderia ter esforçado mais, trabalhado mais para ter, sei lá, o suporte financeiro agora no fim de vida, mas não fiz isso, também não me arrependo de não ter feito. Acho que não era para fazer, sei lá. A vida, alguns caminhos foram acontecendo e de mudanças bruscas, né? Me lembro quando a Estela comentou aí estava grávida da Fernanda, que eu estava no Rio, o que era? Eu tinha saído da Alpargatas e fui trabalhar na Ernest Young no Rio. E você foi comigo no final de semana lá, conhecer a empresa, almoçamos lá com os diretores, com os ingleses, lá em Copacabana, tudo isso você vivenciou. E aí foi uma mudança de A para B, depois de B para C de novo, mas sempre dentro de um contexto de, sei lá, abençoado, não teve problemas. Nunca tive problema para selecionar gente, recrutar pessoas. Só me lembro de mandar embora 2 funcionários, eu acho, toda a minha carreira. Encheu, que falava, não dá, vai procurar emprego e depois você pode ser que a gente manda pagar tudo. E o outro que eu orientei que ele devia mudar de posição, saindo da empresa. Ele fez isso e seguiu uma nova carreira. Ele era uma pessoa simples, que trabalhava de macacão lá na Brosola em Ribeirão Pires. E o pessoal de engenharia via ele sempre de cima para baixo. Falou, quando você estiver aqui, você não vai sair desse ciclo. Vai procurar um trabalho, na hora que você encontrar, fala para te mandar embora, você levanta um dinheirinho. Passado um ano, ele me volta lá de terno, gravata, tudo arrumado. Ele tinha feito um upgrade em função da saída, tá vendo? Às vezes ele não está no lugar certo, na hora certa, tem que ir para outro lugar. Não tem explicação para essas coisas, sei lá, nunca vi. Como nós tivemos um momento, eu e a Estela dentro do carro, quando foi assaltado. O cara apontou a arma para mim, apontou a arma para ela, não entregou nada da bolsa dela. Essa questão de 20 segundos, a gente podia nem estar conversando aqui agora, já tá. Acho que agora nós estamos com 20 anos desse assunto. Então a vida não tem o que discutir com o divino aí, sei lá. Tem que seguir. Bem, fala, Estela. Ele não para de falar, ele começa a falar e vai dar palestra. Nossa Senhora. Não, eu não tenho nada a consegui tudo o que eu quis na minha vida. Muito, até o meu sonho era conhecer Paris, conheci Paris, então tudo que eu pensei, eu consegui realizar.
Então, eu sou uma pessoa realizada e feliz. Muito bom. Tá vendo? Falei muito menos. Você falou, contou tanta coisa que... O trajeto inicial do namoro. Indo te visitar lá na minha parte. Lá em Vargem Grande, pegando de surpresa lá, naquele fim de semana. Te encontrar lá na escola com o carrião. A gente andando na rua principal lá da sua cidade. Nós dois estamos. Ele com o carrinho dele lá. O Lemag, que dois pinos lá, que ficava toc, 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 toc. E nós dois descendo na rua lá conversando. E as tuas amigas só olhando. Foi um momento sujeiro isso. Se pudesse fazer de novo, era divertido. Mas tinha que estar na mesma idade, né? Agora não tem graça. Mas como a vida não volta, aí não. Olha, pode entrar, não tem tempo de espera aqui na conversa. Não, porque você não para de falar. Não para de falar. Ai, meu Deus. Eu também acho, concordo com meu marido. Porque uma que eu nasci, me criei numa cidade pequena, então uma cidade pequena é complicado porque há comentários, aquela coisa toda, você já sabe como é que é. E eu nunca pensei que meu marido, que o Lauro fosse lá em Vargem Grande. E daí eu fiquei assim, chocada, assim, abismada de vê-lo lá me esperando, que eu acho que eu deveria ter me comportado diferente. E isso eu gostaria de revisar, porque aí, com vergonha, preocupada com a opinião dos outros, foi cúmulo, porque eu, em vez de conversar com meu marido direitinho, né? Não, viemos na rua conversando, preocupada se tinha alguém espiando e tudo mais. E o amigo dele, né? Que serviu de cupido, que foi tão atencioso, que levou até Vargem Grande, ele teve que ficar no carro acompanhando a nossa andança pela rua principal de lá. Isso eu gostaria de ter mudado. Isso eu não achei muito legal. Era só entrar dentro do carro. Nossa, se eu entrasse dentro do carro seria pior ainda, porque aí seria falada não sei quantos mil anos, porque a cidade era pequena e a tal história, você fica preocupada com os comentários dos outros, né? Então, isso eu gostaria de reviver, porque foi muito estranho. Ele teve a paciência de ir para lá e eu não sabia nem como me comportar. Surpresa na frente dele. Foi. Surpresa foi muito grande. Foi bem isso, A sua mãe, quando me recebeu, ela olhou para mim, falou assim, e daí, quem é? Eu me lembro direito, nem sei o que ela falou, mas ela ficou estupefata lá. Lógico. Como não sabe que ela está na escola? Bom, então, onde é a escola? Onde a escola é lá quando começa, é lá na rua e vai até lá. Aí ela falou, mais ou menos assim. Eu lembro um choque lá, parece um sujeito da casa. Assim como eu recebi um choque, ela também. O espanhol lá no carro do lado de fora esperando. Porque ninguém sabia que eu tinha namorado. Segredo de Estado. Era segredo de Estado. Não, segredo de Estado não, porque eu não considerei namoro alguns dias que eu saí com ele aqui em São Paulo. Porque, afinal de contas, era férias, depois eu ia embora, aí acabava tudo, né? Então, eu não contei para ninguém. Então, durante uma semana, foi motivo de comentário que eu tive que explicar para todo mundo como é que o Lauro apareceu lá, né? Se eu disse que eu não tinha namorado. Caiu de paraquedas. Pá. Para mim, quando nasceram meus filhos. Foi um presente maravilhoso, né? Do amor nosso concretizado. Para mim foi o maior presente, o nascimento dos meus filhos. E agora dos meus netos, da minha bisnetinha, isso aí. O nascimento de todo mundo. Faz outros pontos
É um dos pontos fortes da nossa vida. Outra foi o casamento propriamente dito, né? Efetuado lá em Vargem Grande, só com gente da família. É. Não se fala, casamento era só família e dois, três amigos muito próximos, né? Então foi uma festa muito interessante. Foi um momento muito legal também. Depois disso, também a Bodas de Prata foi muito legal. O encontro, a fala da Fernanda, que ela fez, foi muito bonito também, foi muito bacana. Foi muito emocionante também. Mas o Ricardo perguntou qual foi o momento mais feliz. Então, Eu também errei porque não foi só o nascimento, também o casamento, não né? tem Porque erro, isso. para ter os filhos eu teria que ter primeiro o casamento, senão não haveria filhos. Então, realmente o casamento é o casamento e os meus filhos. Isso aí. São os momentos mais felizes da minha vida. Não vejo agora, no momento, alguma coisa faltando nesse sentido. Porque a gente, às vezes, devagar, ao longo do tempo, é sempre, às vezes, a gente vai falou alguma falando. coisa É. de pré-orientação, de pré-conselho, como se pode pensar mesmo. Nada de tão específico ou de crítico. A gente nunca, pelo menos eu nunca procurei interferir na vida de vocês, né? Dar palpite, dar opinião. Nem na vida do Marco com a Cris, quando o Marco teve os problemas lá com ela, o máximo que a gente falava e falou, só veja o que você quer fazer e faça direito. Com a Fernanda, também não falamos nada, sabíamos que a situação dela não era legal, mas esperamos acontecer. E aí, algumas coisas a gente falou de orientação, foi mais de ouvir do que ficar dando fala. E no seu caso, não falamos nada, a gente tinha algum sentimento, mas também não me lembro de ter comentado, porque também não tinha. Eu acho que não faz parte da vida da gente esse tipo de coisa. Quando eu namorava sua mãe, eu falava para ela nos nossos passeios lá no Alto de Santana que a opinião de terceiro não importava, apesar que você continua ainda com esse pedacinho na cabeça, né? Como é que os outros o que o outro acha, que deixa de achar. Nunca gostei disso, né? Então, eu não me lembro de ter, dentro da família, nos períodos iniciais de vida, ter esse tipo de assunto rodando, né? Pelo menos com meu pai e minha mãe isso não existia, essa preocupação dos outros. Mas na minha avó, minhas tias podiam ter alguma coisinha assim, mas era muito pouco para preocupação. Eu era menino, eu não tinha problema. Fora isso, sei lá, tudo bem até agora, parei. Acho eu. Não é? Eu não tenho nada a acrescentar nesse sentido. Uma que eu sempre tive a preocupação é em não interferir na vida de ninguém, porque eu não sou dona da verdade e eles que têm que saber resolver os problemas deles. Então eu sempre tive muito cuidado em não nessa parte, mas então eu nunca quis dar palpite e interferir na vida de ninguém e nem penso em falar alguma coisa para alguém, porque quando eu falo assim rapidamente, mas tudo que eu precisei falar eu já falei. Bom, no meu caso, eu acho que fizeram, meu pai, bem diferente da minha mãe, questão de cultura, ser homem, tinha uma postura um pouco mais afastada, assim, talvez, para com filhos e netos, mas foi uma pessoa sempre muito colaborativa, preocupada com os outros, com os terceiros, familiares ou amigos que pediam ajuda. Meu pai tinha esse perfil de ajudar
muitas outras pessoas. Abria a casa para todo mundo, então eu pulava. O senador Feijó apareceu uma pensão, em certos momentos da vida, tanta gente tinha lá dentro. A minha mãe, pela simplicidade e paciência de tocar essa confusão toda, mas conseguiu, sem discussão, sem briga, conseguiu vivenciar, dar bom exemplo de mãe, de avó. Acho que deixou registros muito bons para os filhos, para os netos, para quem os conhece, tiveram a chance de conhecê-los fisicamente, né? O último foi o filho que teve a conhecer minha mãe, a dona Eneida também, o seu Nilton, se eu não estou enganado, né? Meu pai já não, tinha falecido. E os avós, eles não tiveram chance, alguns tiveram chance de conhecer alguns avós, meus avós maternos, né? Paterno eu também não conheci, eles já tinham falecido, não conheci. Então, foram exemplos bons de vida, todos eles que nós tivemos chance de conviver. Meus pais, a minha mãe, meus avós maternos. Do lado da Estela, ela que sabe. O meu também, sobre meus filhos, eles tiveram contato com meus pais, eles nos ajudaram muito em algumas épocas da vida, e a mamãe sempre me ajudou, né, porque eu nunca deixei meus filhos com empregada, então quando eu precisava fazer alguma coisa, sempre ela vinha, me ajudava e ficava com as crianças o tempo todo, e eu ficava sossegada fazendo as minhas coisinhas. Agora, meus netos, pouco convívio eles tiveram com os bisavós, com os avós, porque eles eram pequenos, então não tiveram muito convívio, pouca coisa com meus pais, e ainda muito mais com meus avós, né? Porque nem eu conheci meus avós, então, quer dizer, os avós paternos. Agora, maternos, só conheci minha avó. Meu avô era muito pequenininha quando ele faleceu. Então, o contato foi esse. Que todos os nossos descendentes sejam pessoas educadas, decentes, éticas, colaborativas, com amor, com compaixão, que saibam conviver com os outros, que tenham paciência, que sejam perseverantes nos seus sonhos, nos seus projetos. Eles serão desenvolvidos ao longo do tempo, às vezes de maneira diferente do que cada um possa esperar, mas se ocorrer, com certeza será a melhor forma que o destino, o universo, a deidade, que nome a gente tem para todo esse desconhecido, nos coloca a cada momento na vida. Então, que eles sejam pessoas principalmente éticas e decentes, educadas e com paciência para com eles e para com os outros, independentemente da idade que tenham de relacionamento com um amigo, uma pessoa mais velha ou mais novo. O que não é fácil, mas precisa procurar ser assim. E que sejam abençoados, com vida plena, com abundância e muita prosperidade física e espiritual para cada um de vocês. Isso é o que eu penso. Para mim, o conselho é o seguinte: ser sempre bons, pacientes, caridosos, terem amor ao próximo, não serem assim, como é que fala, orgulhosos, e muito sucesso para todos,
muita prosperidade e que tudo corra bem com eles na vida toda deles.